desculpem, que a gente está gravando a aula a partir de agora e vai ficar disponível para vocês todo esse material depois. E o último recado que eu queria deixar, né, como eu mencionei já do tempo, esse não é um curso que vocês estão pagando para estar aqui, né, vocês não se inscreveram de uma forma paga, é um curso que a gente está fazendo de forma gratuita, mas isso não quer dizer que vocês não estão dando alguma coisa aqui, né? Vocês estão dando um tempo de vocês estão dedicando um tempo, e o pedido e a sugestão que a gente faz é que vocês busquem ao máximo ter o foco e a presença aqui nessa aula, no conteúdo, para poder tirar o máximo do que a gente vai compartilhar com vocês, né? Então, se vocês estão dedicando esse tempo, tentem dar o máximo de energia, de atenção. Sei que é final do dia, já é quase um final da semana, né? Já tem um cansaço, a gente passa o dia no computador a maioria das vezes, mas igual, com esse esforço, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né, estando presentes, estando atentos, vão conseguir aproveitar muito mais essa aula e vão poder aproveitar melhor esse tempo que vocês estão dedicando para isso, né? Então, de novo, a gente está muito honrado, muito feliz com tanto engajamento assim e vamos ter agora aí 1h30 pela frente para poder retribuir isso para vocês, poder compartilhar o máximo desse conteúdo que a gente preparou junto com o Massad para essa primeira aula de hoje. Eu queria começar essa aula, então, falando do porquê que a gente fez esse curso, né? Por que a gente criou esse curso, por que a gente está tocando ele dessa forma. E o primeiro motivo disso, a primeira resposta para essa pergunta é o fato de que a gente vem realizando algumas aulas, né? A gente fez 2 masterclass nos meses de maio e junho, fez uma outra aula agora em julho, também nesse formato gratuito, aberto, né? Com as inscrições abertas, e o feedback que a gente recebeu nessas aulas foi um negócio inexplicável, assim, realmente mexeu muito com a gente, o quanto vocês, né? Muitos de vocês já estiveram nessas aulas conosco, eu sei que muitos não, mas o feedback que a gente recebeu foi muito legal, no sentido do sentimento de agradecimento, do quanto esse conteúdo estava tendo utilidade para as pessoas que participaram. Então, isso realmente mexeu muito com a gente, e a gente ficou se questionando assim, como é que a gente poderia fazer mais, né? Como a gente poderia ir além. A gente pensou, pô, a gente está fazendo uma aula super bacana, bem planejada, como é que a gente pode fazer mais do que isso no momento que as pessoas estão precisando de conteúdo, no momento em que tem muita restrição de budget, né? Tem muita gente em transição de carreira, passando por momentos não tão fáceis, né? Como é que a gente pode contribuir ainda mais com essa galera? E a gente então desenhou esse curso pensando justamente nisso, né? Num formato que a gente pudesse trazer o conteúdo mais rico e mais robusto do que a gente trabalha, né? Trazer toda essa nossa trilha, esse nosso roadmap de liderança e de uma forma aberta, de uma forma gratuita. E tem um outro motivo muito interessante, que a gente vem interagindo aí nos últimos meses com milhares de empresas, milhares de gestores, né? Só nesse curso aqui foram 1.300 inscritos, muitos respondendo aquele quiz. Então a gente vai unindo, né? A gente vai recolhendo assim muita informação, muita referência de mercado, de contexto, e tem ficado muito evidente para a gente, né, nessas interações, nessas respostas que vocês nos dão, o quanto, na maioria, né, em geral, na média, as empresas ainda estão distantes de um formato, né, de um tipo de liderança e de gestão de times que seja mais coerente com esses desafios de incerteza, de imprevisibilidade que a gente está enfrentando agora de uma forma super intensa, né? Então, também por entender que a gente tem um longo caminho a trilhar ainda, a gente se sentiu na obrigação de fazer algo que pudesse ajudar nesse momento. Então esse é o motivo da gente estar fazendo esse curso, e ele tem um propósito principal, né? A gente entende que líderes não foram preparados para lidar com incerteza, né? A gente, em geral, né, os profissionais que estão hoje no mercado não foram preparados para cenários como os que a gente está vivendo, e a nossa intenção, a nossa vontade aqui com vocês hoje é de mudar isso, né? Então é para isso que esse curso vai existir, é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E eu vou começar apresentando bem brevemente a Prime Sale, porque a gente tem aqui, né, os registros dos inscritos, e eu sei que para esse curso, a grande maioria das pessoas inscritas está nos conhecendo pela primeira vez, né? Não participou de outras aulas, provavelmente não participou ainda de algum outro evento nosso, e são pessoas que então ainda não conhecem bem a Prime Sale, não entendem muito bem quem é a gente, o que a gente faz. Então eu vou muito objetivamente fazer uma breve apresentação, trazendo um pouco do nosso histórico, né? A Prime Sale tem 7 anos de atuação no mercado, né? A gente sempre atuou com treinamento e desenvolvimento, focado principalmente nos temas de gestão de equipes e liderança. A gente tem trabalhado com algumas das maiores empresas da América Latina nesses últimos anos, a gente desenvolveu mais de 8.000 executivos dessas empresas nesse tempo, com métricas super bacanas, né, de NPS e de impacto, né, que é uma nota que o próprio contratante do treinamento avaliava cada uma das atividades, e a gente sempre atuou num formato muito presencial, né? Então, antes da pandemia,
Nosso trabalho era majoritariamente em treinamentos presenciais e aí que eram espalhados por 9 operações em 5 estados, né? Vocês vão perceber aí pelo meu sotaque que eu sou gaúcho, né? A empresa é original de Porto Alegre, mas a gente vinha, né, já nos últimos anos com uma expansão bem forte dessa operação física, né? Dessa operação presencial por 5 estados. Hoje aqui a gente já está passando de continentes, né? Tem gente de Portugal aqui nos acompanhando hoje, tem gente de Moçambique aqui inscrita hoje, então no digital isso acaba extrapolando esses limites e nesses formatos digitais, naturalmente, isso está indo muito além. Né? Mas esse é um pouco do nosso histórico, um pouco do que a gente já nos últimos anos veio fazendo, e a gente tem uma inspiração muito forte no mundo náutico, né? Vocês provavelmente já perceberam isso no próprio nome do curso, né? O Navegando na Incerteza, na própria identidade visual, quem entrou no site, nos acompanha no Instagram, é muito evidente que a gente tem um vínculo muito forte, porque a gente construiu uma filosofia de gestão de equipes e liderança que é justamente inspirada nesse universo náutico. Né? E por que a gente usou esse universo como inspiração? Bom, primeiro porque eu tenho uma experiência, um vínculo, uma história muito forte com a vela, né, com o esporte da vela, com a prática de velejar em si. Eu comecei a velejar quando eu tinha 11 anos, atualmente eu sou técnico da equipe olímpica de vela, inclusive, então me mantenho muito próximo desse contexto esportivo. E a gente entende, né, que o mundo náutico, esse universo, ele tem um elemento da incerteza como algo nativo. Né? As tripulações e capitães que têm que navegar lidando com ventos, com essas mudanças nos ventos, né? Com a imprevisibilidade das condições climáticas, as mudanças nas marés, nas ondas, são pessoas que estão sempre dependendo muito fortemente do trabalho em equipe e liderança, né? Dentro do barco, na maneira como se comunicam, como se alinham, como tomam decisões, como planejam, e tudo isso num cenário de extrema incerteza, de extrema imprevisibilidade, onde existem muitas variáveis externas que não se controlam. Então, esse mundo náutico ele serve como referência, como inspiração para a gente, para essa filosofia, porque ele nos evidencia muitas lições, muitas maneiras de agir para times e líderes nas empresas que estão cada vez mais vivenciando ambientes muito semelhantes a esse. Né? E a gente, né, nesse contexto, busca sempre simplificar essa complexidade, né, do ambiente que a gente está vivendo, para orientar times e líderes em cenários de incerteza de uma forma mais clara e mais estruturada. Então, basicamente, o que a gente se propõe a fazer e o que a gente vai trazer para vocês aqui a partir de hoje nesse curso é uma tangibilização, né? A gente tenta sempre tangibilizar muito, trazendo modelos práticos para ajudar nessa aplicação concreta. Né? Então, visualizar essas questões tão subjetivas de comportamentos de liderança, do contexto que a gente está vivendo, dos comportamentos de times, né? Então, a gente vai trazer muito conteúdo visual, muito modelo estruturado para ajudar que essa aplicação seja mais concreta e o mais fácil, né? O mais suave possível para a gente conseguir enxergar essas coisas. Em segundo lugar, a gente sempre personaliza o conteúdo. Né? Claro que hoje aqui, para um público tão diverso e tão amplo, é mais difícil fazer isso, mas a nossa atuação em company, a nossa atuação com outras empresas, né? Quando a gente atua com grupos de empresas, sempre existe uma personalização muito forte, porque a gente sabe que não existem fórmulas mágicas, né? Existem premissas que a gente vai hoje, inclusive, falar sobre elas, mas não tem uma fórmula mágica de como é que cada empresa tem que atuar, como é que cada líder tem que funcionar. Depende muito do segmento de atuação, do perfil das pessoas, da cultura organizacional e de N fatores. Então, sempre tem uma personalização muito forte desses conteúdos. E, por último, a gente sempre se preocupa muito com o engajamento, né? Esse é um dos principais motivos da gente usar algo tão inspirador, né? Com uma identidade tão forte, tão bem estruturado. A gente entende que isso ajuda muito também a engajar as pessoas nesses processos de desenvolvimento, de mudanças, de ajustes, de ter novos olhares, né? Então, essas são 3 palavras-chave que a gente vai já colocar em prática hoje com vocês na aula e que, claro, naturalmente, estão sempre presentes em tudo que a gente faz. E essa filosofia, então, toda essa bagagem de 8 anos, ela resultou nesse roadmap, né? Nessa trilha clara e estruturada, nesse caminho que a gente vai compartilhar com vocês a partir de hoje, que é para vocês entenderem, ou para ajudar vocês a ter uma maneira mais clara, mais estruturada de orientar a própria atuação de vocês individualmente, mas também a orientação dos times e dos líderes nas organizações que vocês trabalham. Então, esse roadmap, ele é composto por 4 pilares e cada uma das nossas 4 aulas vão atender um desses pilares. Então, vocês já provavelmente viram nos materiais de divulgação do curso que a gente tem uma frase, uma frase conceito para cada uma dessas aulas, que está ali embaixo em laranja, de que a adaptação é a única constante, a nossa aula de hoje, todos no mesmo barco, ajustando as velas, e essa última ideia de que mar calmo na forma um marinheiro. Então, está aqui só um lembrete, essas 4 aulas elas vão acontecer em quintas-feiras, então hoje está sendo a primeira, semana que vem, mesmo horário, a segunda aula, e assim subsequentemente até o dia 17, onde a gente tem a última aula do curso. Pessoal,
Vamos para esse roadmap, né? Então, eu dei uma introdução aqui do curso, de por que que a gente fez ele, um pouquinho sobre a Prime Sale. Nós vamos começar a aula, eu quero já começar de cara falando do assunto principal, que é esse caminho, que é esse roadmap, que é o que a gente está prometendo e comentando com vocês desde o início lá das divulgações, dos materiais que vocês viram do curso. Então, eu vou começar de cara com isso e eu vou já trazer esse slide, a gente vai voltar nele várias vezes ao longo do nosso curso. Essa é só a primeira vez que vocês estão vendo ele. Ele vai vir com outras caras também para vocês, mas a gente vai voltar nele muitas vezes, porque esse é o caminho para a gente orientar e desenvolver lideranças para atuarem de uma forma mais adequada nesse cenário de incerteza, nessa nova economia, nesse contexto que é tão dinâmico e tão desafiador para o momento que a gente está vivendo. Então, aqui tem os 4 pilares, né? O primeiro deles é o de hoje. Cada um deles está subdividido ali em alguns tópicos, né, de 2 a 3 temas que compõem esse pilar, e naturalmente cada um desses temas vai desdobrar em vários conceitos, em ferramentas, em modelos que a gente vai trazendo para vocês. Né? Então, ao longo do nosso curso, a gente vai passar por tudo isso, mas mais do que passar por isso ao curso, isso aqui já é um caminho, já é uma lógica que eu quero que vocês comecem a entender agora, para a gente poder ir aprofundando ela ao longo das nossas próximas aulas. O que a gente entende que está acontecendo nesse momento, fazendo, né, essa analogia, o uso dessa analogia do mundo náutico que a gente gosta tanto, a gente entende que hoje o que está acontecendo é que a grande maioria das empresas já está, né, se encontra num mar super revolto. Estão enfrentando aí condições para as quais elas não foram preparadas, estão enfrentando situações que não tinham sido previstas, seja de uma calmaria, né, seja de um mar extremamente turbulento. De qualquer forma, são desafios para os quais as lideranças não foram preparadas. O que a gente vai fazer ao longo dessa trilha, o caminho que a gente propõe para vocês, para a gente preparar e mudar isso, é justamente a gente voltar, digamos assim, para um porto seguro, né, para essa primeira aula, onde a gente vai começar a entender essa jornada pelo seu começo, pelo seu contexto, entendendo essa lógica de mundo que a gente está vivendo, essa lógica de mercado, e principalmente entendendo dentro desse contexto tão desafiador, quais são as novas lentes, né? Quais são os novos paradigmas, quais são as novas maneiras que a gente pode enxergar o nosso papel enquanto liderança dentro das organizações para atuar de uma forma mais eficiente de acordo com essas novas características, com essas mudanças que a gente está vendo. Então esse vai ser o começo, né? Esse é o primeiro passo desse roadmap, é o primeiro passo dessa trilha, e que depois ele vai justamente numa ordem cronológica, seguindo uma lógica de que a gente vai se aproximando cada vez mais de navegar nesse mar aberto, mas daí navegar nesse mar aberto de uma forma muito mais preparada, de uma forma muito mais consistente. Então a aula 2, com essa ideia de todos no mesmo barco, ela vai passar pelo primeiro ponto prático que a gente entende que é a base de qualquer navegada. A base de qualquer jornada é a gente envolver as pessoas e a gente conseguir construir uma base de time consistente. Né? A gente conseguir construir uma base de time forte que consiga sustentar justamente os comportamentos que a gente vai precisar para lidar com cenários que são tão dinâmicos. Então, se a gente não começa por essa base, se a gente não estrutura uma base de time forte, provavelmente a gente perde, né, tudo que vem depois. A terceira aula, né, o terceiro pilar desse roadmap, essa ideia do ajustar as velas, ela já tem um viés muito mais de aplicabilidade. Né? Se na primeira aula a gente vai entender os contextos, né, o contexto, as suas características, esses novos paradigmas, na segunda a gente vai falar do time, preparar essa base que permita a gente ir em frente, na terceira já é uma aula de muita aplicabilidade focada nos comportamentos-chave que esse time vai precisar ter para atuar nesse contexto. Né? Então, a gente vai focar muito mais em adaptações, ferramentas que permitam, que ajudem vocês a adaptar e construir essas formas de agir no dia a dia dos times de vocês. Para chegar na última aula, e aí sim sustentar essas novas formas de agir na prática, né? Para que assim a gente volte a navegar nesse mar turbulento, né? Para que a gente possa enfrentar esse mar aberto, né? Esse oceano cheio de desafios, mas que aí, tendo toda essa preparação, tendo toda essa base que vai sendo construída, a partir dali a gente consiga encarar os erros e a dificuldade muito mais como algo que vai nos ajudar a crescer, e aí sim aquela ideia de que mar calmo não forma bom marinheiro realmente começa a se tornar verdade, né? A gente começa a atenuar a insegurança, a desmotivação, a frustração que vem com essas dificuldades que vão continuar existindo, porque a gente tem uma base, a gente tem uma nova maneira de enxergar tudo isso que vai estar acontecendo para saber contornar, para saber achar novos caminhos de uma forma mais fluida, mais natural e mais eficiente. Então essa é a lógica desse nosso caminho, essa é a lógica da trilha e, de novo, a gente vai passando por ela ao longo das nossas 4 aulas, a gente vai voltar várias vezes nesse slide. Pessoal, por favor, usem aí à vontade o chat. O Roberto e o André vão ir atendendo eventuais dúvidas, vão deixando opiniões, vão deixando comentários. A gente quer ao máximo manter essa interação com vocês.
né? E estou fazendo esse breve break aí no assunto, reforçando a interação, porque agora eu vou passar para o conteúdo da primeira aula efetivamente. Né? Então, esse conteúdo da primeira aula, né, ele parte dessa ideia-chave, dessa ideia central de que a adaptação é a única constante. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é explicar para vocês um pouco mais dessa ideia, por que a gente entende que ela é uma verdade tão importante, tão presente, e principalmente quais são esses paradigmas, quais são essas novas lentes, essa nova maneira de perceber e agir que surgem a partir dessa ideia. Então, é isso que a gente vai começar a explorar a partir de agora, e a gente vai fazer isso numa dobradinha. Né? Eu vou trazer esses conceitos, eu vou trazer essas ideias-chave, que vão ser 3 conceitos-chave sobre isso, e o Massad vai entrar com a gente para nos ajudar justamente a entender como é que isso pode acontecer, né? Como é que isso já está acontecendo numa realidade corporativa de uma empresa que é líder na transformação digital no país hoje. Uma empresa que é uma corporação imensa, cheia de dificuldades e complexidades e que está incorporando de uma forma muito bem sucedida esses olhares e essa forma de agir, tendo resultados muito bacanas. Então vai ser uma dobradinha de conceitos, de algo um pouco mais teórico que vai vir de mim nesse primeiro começo, e depois a gente vai começar um bate-papo com o Massad justamente explorando esses conceitos numa realidade corporativa do caso da Magazine Luiza. Beleza? Então vamos lá, os 3 conceitos-chave. Tá? Eu vou explicar eles e por mais que pareçam palavras que vocês já conheçam, que já são parte do dia a dia de vocês, eles têm um viés talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados a escutar. Né? Então, vou trazer para vocês a ideia de normalizar a mudança, de a gente assumir protagonismo e de encontrar equilíbrios. A gente entende que essas são as 3 ideias chaves para a gente poder lidar com um cenário onde a adaptação é cada vez mais a única constante. Né? Por que a adaptação é a única constante? A gente acabou de passar, né, ou de conhecer uma pandemia global como a nossa geração nunca tinha conhecido, que está exigindo de uma forma muito mais intensa coisas que já vinham sendo exigidas em segmentos específicos, né, em tipos de empresas específicos, que era essa capacidade de se reinventar, de se adaptar e de enfrentar ou conseguir ter mudanças muito bruscas no seu jeito de funcionar. E a única certeza que a gente tem é que essa não é a última mudança que a gente vai ter que fazer. O pós-pandemia já vem cheio de mudanças, já tem, né, um monte de adivinhações aí de qual é o novo normal, que é um assunto que a gente tem fortes resistências aí do novo normal, essa previsão do que vai acontecer. Né? Eu acho que é muito mais importante a gente ser capaz de se adaptar e ser capaz de ler esses cenários, né? Mas a adaptação é única constante justamente porque essa não é a última mudança que a gente está vivendo. Talvez ela seja uma das mais intensas que a gente vai enfrentar, mas a gente não tem como saber isso. Né? A única certeza que a gente pode ter, a única coisa que a gente pode dizer que a gente sabe é que as coisas vão continuar mudando num pós-pandemia, em novas revoluções tecnológicas e por aí vai. Né? Então, se a adaptação é cada vez mais uma coisa tão constante, como é que a gente lida com ela, como é que a gente atua em um cenário que exige tanto essa capacidade da gente? E o primeiro ponto é justamente de normalizar a mudança. Né? Normalizar a mudança no sentido de a gente conseguir entender ela como algo mais normal, como parte do nosso processo. E eu vou explicar essa ideia através de outros 2 conceitos. O primeiro deles é a gente entender que a adaptação ela tem que ser entendida como mensuração de sucesso. E por que isso é tão difícil? Por que isso é tão complicado da gente fazer muitas vezes? Porque a gente herdou e foi formado numa lógica chamada lógica industrial. Né? A gente tem um pouco de cuidado com essa categorização, assim, mas, de certa forma, o que está mais difundido por aí é uma lógica chamada de industrial. É uma lógica que foi muito presente na maioria das culturas organizacionais, até as pessoas falam no século passado, mas até mesmo nesse século ainda predomina na grande maioria das organizações uma lógica que é mais linear, né, que é mais de previsibilidade, de controle, de comando. Né? Se a gente parar para pensar, nossa própria formação acadêmica, escolar, ela seguiu muito essa lógica. Né? A gente foi preparada a primeiro estudar os conceitos, ler os autores, ler o livro, entender ao máximo a teoria, para depois poder ir para a prática. Né? Justamente uma lógica de que se a gente se precaver ao máximo, né? Se a gente controlar ao máximo esse processo, prever ao máximo tudo que pode acontecer, estudar tudo isso, a gente vai poder ir para a prática sem erros. Né? E aí o erro se torna essa coisa super negativa. Né? A gente busca essa eficiência, execução. Então, a gente herdou e a gente tem enraizado de uma forma muito intensa e muito forte na gente essa lógica industrial. Então, entender a adaptação como sucesso, entender a mudança como sucesso é algo realmente desafiador. Mas cada vez mais isso aqui é verdade, né? A gente continua muitas vezes achando que o sucesso vai ser essa linha reta, né? Ou pelo menos a gente pode até dizer que a gente não acha, a gente sabe que vai ter que se adaptar, mas toda vez que vem uma curva, né, daquela reta da direita, toda vez que vem uma necessidade de adaptação, toda vez que vem um setback, a gente sente de frustração, fica extremamente inseguro, não sabe o que está acontecendo, acha que tem alguma coisa errada. Cara, isso é parte do processo.
Cada vez mais a gente tem que entender que a adaptação, ela é parte do processo e mais do que isso, ela é um indicativo de sucesso. Se eu não estou me adaptando, tem alguma coisa errada, né? Então, cada vez mais isso é uma verdade, a gente precisa entender, a gente precisa incorporar essa lógica de que realmente a adaptação, ela é um critério, ela é uma premissa, ela é um pré-requisito para o sucesso, né? Esse é o primeiro ponto. A gente abandonar essa lógica de que controle é o que vai nos garantir sucesso, porque cada vez menos a gente tem a capacidade de controlar e prever o que vai acontecer e cada vez mais a gente está sujeito a mais variáveis externas que a gente não consegue influenciar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo deles é a gente saber diferenciar desempenho de resultado, né? Então, de novo, numa lógica aí que a gente herdou tão industrial, dentro da qual a gente foi formado, em geral, né, de novo, temos que ter cuidado para não generalizar, mas na maioria, a verdade é que o foco no resultado é uma verdade muito grande, né? É uma premissa muito forte, muito presente. E o foco no resultado não é que ele está errado, mas ele não é o único foco que a gente pode ter, não é o único foco que a gente deve ter, porque existe uma diferença muito grande entre resultado e desempenho, né? O resultado, ele é consequência de várias coisas. E cada vez mais no mundo VUCA, no mundo que exige tanta adaptação, no mundo que é tão dinâmico, ele é resultado de muitas coisas que a gente não controla também. Então, o resultado ele não depende só da gente. Cada vez menos ele depende só da gente. Ele depende de muita coisa que a gente realmente não controla. O que a gente consegue controlar inteiramente é o nosso desempenho, é a nossa performance que a gente controla, é a nossa forma de agir, é a nossa forma de se adaptar, né? Então, saber diferenciar o que é resultado do que é desempenho, entender que o resultado ele vai ser consequência de muitas coisas, é extremamente importante, porque a gente tendo um foco no desempenho, a gente começa a conseguir lidar de uma forma bem diferente com as necessidades de adaptação, com os erros, com os aprendizados, né? A gente deixar de ter um foco só no resultado nas organizações é uma das mudanças de mindset, uma das mudanças de chip que vai nos ajudar a destravar todas as outras mudanças que vêm a seguir. Então, de novo, eu estou trazendo esses conceitos hoje na primeira aula, eles são parte desse primeiro pilar da trilha, justamente porque são lentes, são maneiras de pensar, são conceitos que vão balizar tudo que a gente vai abordar daqui para frente. Então, é algo conceitual, é algo ainda talvez um pouco subjetivo, mas é super importante que a gente vá se acostumando e entendendo esses conceitos, porque eles vão estar presentes em tudo que a gente vai ver depois. Então, a lógica é que o paradigma a ficar, né, um novo paradigma a ficar, é que o foco no desempenho ele precisa começar a ser maior que o foco no resultado. Vejam bem, é maior, não quer dizer que não tem que existir foco no resultado, de jeito nenhum não é isso. Mas o foco no desempenho ele precisa existir de uma forma, no mínimo, tão intensa e tão presente quanto o foco no resultado. E eu já vou voltar um pouquinho mais nessa ideia também, tá? Antes de voltar naquela ideia, eu vou trazer isso um pouco mais para frente. Eu vou para a segunda, né, a segunda ideia-chave do nosso adaptação a uma constante. Eu falei de normalizar a mudança, o assumir protagonismo. Né? Por que assumir protagonismo é algo tão importante e, de novo, é algo que não é tão simples de a gente ter no dia a dia? Porque para assumir protagonismo, a gente precisa justamente separar o que a gente controla do que a gente não controla. Né? E aí, de novo, a gente pode conectar com a história de resultado e desempenho, que já é um primeiro exemplo disso, mas tem milhões de coisas que a gente não controla no nosso dia a dia. Né? Existem muitas coisas que são importantes, mas elas fogem do nosso controle. Então, onde a gente tem que direcionar nossa energia, onde ela vai ser melhor empregada, onde a gente vai ter um melhor retorno do nosso tempo, energia e dedicação, é justamente nas coisas que são importantes, mas que estão no nosso controle. E para assumir esse protagonismo, é muito importante que a gente entenda que a atitude é uma das principais ferramentas que a gente tem e que está inteiramente no nosso controle para nos ajudar a atuar nesses cenários. Então, não só enquanto liderança, enquanto indivíduo, enquanto colaborador, enquanto pessoa, por mais que eu não esteja em uma organização, é muito importante eu entender e estar plenamente convencido de que a atitude é sempre uma questão de escolha. Não importa a condição do vento, não importa se ele está fraco ou se ele está forte, a maneira como eu vou reagir, se eu vou sentar e reclamar do vento, se eu vou ficar torcendo que ele melhore ou se eu vou ajustar as velas para lidar com ele, isso é sempre uma escolha que eu faço. Então, a atitude é sempre uma questão de escolha e é uma questão de responsabilidade de escolher como eu estou agindo. É óbvio que existem preferências, existem características pessoais, existem perfis de liderança, tem um monte de coisa que nos ajuda a entender quais são os nossos perfis, quais são as nossas características. O que a gente está dizendo aqui é que são as nossas escolhas, mais do que as nossas virtudes, que vão definir quem a gente é. Então, não quer dizer que essas coisas não sejam importantes e que não tenham valor, essas definições, essas classificações de perfil, de estilo, isso é super importante, isso nos ajuda um monte. Mas a gente precisa entender que, acima de qualquer coisa, a gente tem a responsabilidade e a possibilidade de escolher como a gente age em relação ao que está ao nosso redor. Então, as escolhas precisam ser maior
do que essas definições, do que essas caixinhas, né? A gente precisa ter essa flexibilidade de fazer escolhas que vão ser mais adequadas em relação ao que a gente está vivendo. E eu vou pegar o gancho das escolhas para ir para a nossa terceira ideia aqui, é o último grande conceito que eu quero compartilhar, que é o de encontrar equilíbrios. Porque se a gente tem que normalizar a mudança, entender ela como parte do processo, ser mais aberto, resistir menos, né? Tentar atenuar um pouco essa resistência, essa insegurança que vem com as mudanças, e para isso a gente precisa assumir um protagonismo, a gente precisa controlar a maneira como a gente age, a gente precisa ter um foco no que a gente controla, que é principalmente nossa atitude, nossa maneira de agir. Essas escolhas de como agir, elas precisam respeitar certos equilíbrios, né? E aqui eu volto para aquela ideia que a gente falou de uma escala, né? A gente tem dois opostos e muitas vezes é muito comum a gente ver as pessoas pensando que isso são escolhas binárias. Ou eu controlo meu time, ou eu dou autonomia, né? Ou dou liberdade, ou eu controlo tudo. Ou a coisa é ordenada, ou a coisa é caótica, né? E não é assim, né? Ou a minha empresa tem uma lógica industrial ou ela tem uma lógica digital. E cada vez menos isso faz sentido, né? O mundo é ambíguo, né? De novo, lembrando do VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse mundo ambíguo exige da gente também, né? Nessa ideia de equilíbrios, é justamente equilibrar a nossa maneira interna de funcionar, a maneira que o cenário externo está nos exigindo, né? Então, se o cenário é tão ambíguo, tão dinâmico, a gente, na forma de agir, precisa ser dinâmico e ambíguo. A gente precisa constantemente fazer escolhas, né, de novo no protagonismo, que vão nos ajudar a navegar por esses extremos, mas entendendo eles como um espectro onde eu posso e devo, né, me mover. Eu não preciso me definir como um líder controlador e centralizador e não preciso me definir como um líder que dá liberdade e autonomia. Eu posso e devo entender que diferentes situações, né, diferentes contextos que eu vou viver vão me exigir comportamentos diferentes. O grande segredo para navegar na incerteza não é o ser digital, é o saber justamente navegar e equilibrar de acordo com o que vier, né? Então, existe aí esse estigma, né, de que esse lado esquerdo é mais das organizações tradicionais e que esse direito é mais da startup tech, mas a verdade é que essas duas lógicas elas precisam coexistir, elas são complementares, elas não são opostas e conflitantes, muito pelo contrário, né? Então, de novo, trazendo a ideia do resultado e do desempenho, esse lado aqui, né, das organizações tradicionais é onde a gente mais comumente tem um foco no resultado, uma pressão, né, uma cobrança, coisa mais linear, mais de comando e controle, e o lado da direita ali, mais as startups e tech, é um foco mais no processo, né? Uma coisa um pouco mais aberta, é um foco mais no desempenho, na maneira como a gente está agindo, no propósito e por aí vai, né? E não quer dizer, e de novo, né, não estou generalizando e dizendo que toda startup está na direita e que toda organização tradicional na esquerda, óbvio que não, mas em geral esse estigma que a gente vê falar por aí, né? Por isso que eu estou usando essa referência. E a grande verdade é que o equilíbrio entre essas coisas é daí que vai surgir a inovação, a adaptação e o desenvolvimento. É daí que a gente vai tirar a nossa capacidade de estar constantemente se adaptando, não importa o que venha na nossa frente, né? Literalmente, não importa o vento que venha, a gente conseguindo, enquanto liderança, navegar entre esses extremos, né? Nas escolhas de como a gente está agindo, liderando e gerenciando nossos times, é daí que a gente vai ter essa capacidade única de inovar, de se adaptar e, principalmente, né, lembrando da ideia do mar calmo não forma bom marinheiro, a gente vai ter essa capacidade de se desenvolver, né? As dificuldades elas começam a realmente nos abastecer e ser um combustível do nosso crescimento e não mais algo que nos trava, que nos desmotiva, que nos traz insegurança. Então, pessoal, esses são, né, um pouco dos conceitos básicos. Só para terminar esse último, não é que a gente precisa ser digital, né? A gente tem escutado muito essa verdade, assim como um lema, uma coisa quase evangelizada de que, cara, precisamos ser digital, todos precisam ser digitais, o mundo é digital. Sim, estamos vivendo revoluções digitais, sim, precisamos cada vez mais incorporar tecnologias, mas a revolução digital é uma revolução de pessoas, é uma revolução de cultura, é uma revolução de pensamentos, de maneira de agir, de pensar frente a cenários que a gente não estava acostumado. E a gente não precisa ser digital no jeito de agir, a gente precisa ser ambidestro, né? Então, ambidestro na lógica de direita e esquerda, nesses dois aspectos, né? Nesse espectro com esses dois opostos, a gente precisa justamente ser capaz de literalmente, né? Fazendo uma analogia com o futebol agora, trocando um pouco de esporte aí, a gente tem que ser capaz de chutar com as duas pernas, né? Essa é a grande verdade. Então, pessoal, essas foram os três grandes conceitos que eu queria compartilhar com vocês, né? São as três grandes lentes, assim, né? Pelas quais a gente pode enxergar, pelas quais a gente entende que a gente deve enxergar o papel das lideranças e a forma de agir dentro de um contexto que, de novo, né, tá tão dinâmico, tão imprevisível e que está nos exigindo de formas que a gente não sabia.
Então é super natural nesse momento, a gente está percebendo nas organizações, a gente está enfrentando toda essa questão, né, de desmotivação, de resistências à mudança, de insegurança, de estar desnorteado, ele não sabe muito bem para onde ir. É muito natural que isso esteja acontecendo, e essa empatia, essa compreensão de que isso é realmente natural é muito importante. E é natural justamente porque a maioria de nós, a maioria dos nossos líderes nas empresas, não tiveram toda essa lógica implementada e desenvolvida no seu jeito de agir ao longo do tempo. E é justamente por isso que a gente está abordando isso hoje, né? Então, normalizar a mudança, assumir um protagonismo, mesmo com variáveis que são muito maiores do que a gente, e encontrar equilíbrios para conseguir navegar nessa incerteza de uma maneira mais eficiente. Isso é o que eu queria trazer de começo. E aí eu vou puxar agora para a conversa aqui o Massad, que é o nosso convidado de hoje. Enquanto eu destravo aqui o Massad, porque ele deve estar silenciado, eu vou só liberar aqui o microfone dele. Enquanto eu libero ele aqui, vou fazer uma breve apresentação. O Massad é diretor de gestão de pessoas na Magazine Luiza, né? Ele está já há 2 semanas conversando com a gente, preparando essa aula, e foi incrível assim a disposição, a disponibilidade que ele teve, assim o nível de energia que o Massad colocou em estar aqui com a gente hoje. Então, Massad, muito obrigado. Eu vou te liberar aí, acho que deve estar ativando agora para ti o microfone e a câmera Opa, também. boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Tava falando pro pessoal aqui então, né, o quanto, pô, foi super bacana a maneira como tu recebeu esse convite, como tá desde, né, 2 semanas atrás já com a gente conversando e preparando a aula da melhor maneira possível. Então, nosso muito obrigado aí e pessoal, um negócio que eu acho legal de compartilhar, né? A gente está fazendo o curso aí gratuito para vocês, o Massad também está de forma totalmente voluntária aqui, né? Então, isso eu achei extremamente legal da parte dele, quanto existe um propósito, uma intenção super verdadeira e genuína de compartilhar, né? De trazer informação, e acho que fica fácil da gente perceber, né? Conhecendo as pessoas por trás de uma organização, como é o caso da Magazine Luiza, fica fácil, conhecendo essas pessoas, de entender por que o sucesso é tão grande, né? Quando existe esse tipo de atitude, esse tipo de intenção tão bacana. Então, Massad, vou te dar a palavra aí, vou tirar aqui o compartilhamento da tela para a galera poder nos acompanhar e a gente começa nosso bate-papo. Legal. Bom, prazer é meu, Cássio. Eu fiquei super feliz aí com o convite. A gente vem conversando e a história é até engraçada, né, Cássio? A gente acabou utilizando dentro do Magazine, eu posso até depois contar um pouco mais a história, um vídeo que vocês produziram logo na primeira ou na segunda semana que a gente começou a pandemia, né? E a gente teve uma série de ações aí que a gente teve que tomar. E aí foi muito importante, assim, o vídeo, quando eu vi pela primeira vez, né, ele foi utilizado, depois a gente passou para o Fred, o nosso CEO, e é difícil você, dentro de um vídeo, representar tudo o que você está pensando naquele momento, né, uma mensagem rápida ali, tem 3 minutos, se eu não me engano, 3, 4 minutos, de tudo que a gente queria passar e passar não só para a liderança, mas para passar para todos os colaboradores do Magazine. E acho que o vídeo ele sintetizava muito as informações de como a gente estava se sentindo naquele momento. Então, posso falar depois um pouquinho mais dos porquês e aí depois conhecer vocês aí virtualmente, a gente percebe que tem ideias aí muito parecidas, né, valores muito parecidos. E é muito legal poder contribuir com essa jornada, com essa aula aqui. O Magazine ele tem se posicionado muito com essa questão de união, de colaboração. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade social no momento, não é só em relação à nossa própria empresa. E isso, parte disso, pelo que vocês têm visto, inclusive da Luísa, do próprio Fred, é essa colaboração em tentar ajudar ao máximo todo mundo que está passando por dificuldade nesse momento. E a gente sabe que o papel da liderança é fundamental. Então, é um prazer estar aqui, prazer conhecer vocês e espero poder ajudar no que precisar. Legal. Pô, acho que tu já deu o gancho do nosso início, mas se puder, então tu falou depois, posso contar, já pode aproveitar a Uhum. palavra e contar agora mesmo aí um Legal. pouco mais desse momento de vocês, essas ideias que vocês estão buscando reforçar, enfim, né, como é que tem sido de uma forma geral, e depois a gente especifica em alguns pontos mais, né, micro, mas como é que em geral vocês têm lidado com o momento? Legal, Cássio. A história do vídeo assim, a primeira semana para a gente foi muito conturbada, né? A gente tem uma cultura muito forte, eu vou falar bastante disso aqui, mas ao mesmo tempo a gente não tinha prática de home office, né? Então, e nós somos uma empresa digital, mas do varejo, então a gente depende muito das lojas físicas, né?
como resultado da empresa. Então, vocês imaginam como é que foi a primeira semana para a gente? Foi muito turbulenta, porque a gente também tem como valor principal, né? A gente chama a frase é gente que gosta de gente. Então, todas as decisões que a gente toma dentro da companhia é voltado para os nossos colaboradores. Então, a primeira coisa que a gente fez lá atrás foi fechar todas as lojas antes dos decretos e colocar todo mundo de home office, né? Não tinha dúvida do que a gente precisava fazer. Só que isso, para o Magazine que não tinha cultura de home office, e aí você imagina, pela primeira vez na história, todas as lojas fechadas, ela leva a uma certa paralisia, né? Então, é um choque inicial que acontece, porque ninguém passou pelo que a gente está passando e ninguém sabe, então ninguém sabia assim, quanto tempo vai durar, como é que a gente vai sair dessa, enfim, o que vai ser feito com a loja fechada. O comércio eletrônico, claro, já vinha como uma grande estratégia, mas a gente não sabia o que ia acontecer, né? Se eu ia compensar uma loja física com a parte digital, o consumidor ele ia migrar, enfim. Então, eram muitas incógnitas naquele momento e a gente sentiu uma grande paralisia normal, era um choque inicial. E aí a gente começou a falar muito do que o vídeo traz, né, Cássio? Que é a questão de a gente não pode controlar os ventos, né? Que eu acho que você fala muito bem. Eu não posso controlar o mar que está vindo, nem quando vai vir uma tempestade, mas o importante é que a gente está todo no mesmo barco. A gente tem um propósito e a gente precisa ir na mesma direção, né? Isso eu posso controlar, que é um pouco do que você trouxe na sua fala. Então, a primeira ação que a gente fez como organização foi sentar com todo mundo, dado esse choque inicial, e aí eu acho que teve um momento muito interessante, que foi o Fred pegar a palavra, e eu tenho 40 mil colaboradores hoje, né? Então você imagina que é um universo. E ele fez uma live para os 40 mil falando, gente, como líder, eu vou passar por esse momento da melhor maneira que eu souber, mas eu já peço desculpas porque eu vou errar. Eu já sei que eu vou decepcionar vocês em alguns pontos, porque eu vou aprender passando por isso. E ele, genuinamente emocionado, né? Porque eu já o conheço há algum tempo. Ele estava também sentindo muito o momento que estava começando lá a acontecer, mas ele deu uma mensagem que eu acho que foi única, que setou muito o tom de todos esses meses que a gente passou. Então, ele falou muito de abertura, ele falou muito de vulnerabilidade, quer dizer, um CEO que vai lá e bota a cara e fala, gente, desculpa já de antemão, ele seta o tom para que a gente possa ter mais inovação, que as soluções elas venham de todos os lugares, enfim. E aí ele usou esse vídeo como mensagem final, para reforçar a mensagem que ele tinha passado de, gente, ou a gente se une agora como Magazine, não importa a loja física, digital, marketing, enfim, se a gente não tiver uma colaboração muito grande como companhia, a gente vai sentir um impacto muito grande, né? Porque a gente vive de loja física, a loja está fechada. Então, eu acho que esse tom setou muito claro a expectativa que a gente tinha dos líderes no momento que a gente ia começar a passar, isso foi lá atrás. Então, eu acho que casou muito com o que a gente acreditava, né? Então, acho que foi um pouco da história que a gente viveu. Legal, eu quero pegar um gancho aí que tu traz, Massad, que é justamente essa maneira, né, mais do que a maneira, é o que está por trás da fala do Fred, né, ou da ação do Fred, né, que eu conecto muito com o que a gente falou ali, com o que eu trouxe do conceito de normalizar a mudança, né, então quando tu tem no início de uma pandemia, no início de um momento extremamente conturbado e incerto, tu tem o CEO da empresa, né, falando para 40 mil pessoas, e ele dizendo, cara, eu vou errar. Ele está dizendo, cara, isso é parte do jogo, não existe a gente não errar, né? Não existe a gente... e isso, que nem tu falou, é o que abre as pessoas. Pô, então tá tudo bem eu experimentar, né? A empresa conta comigo também, né? Então, acho que começa... É um caminho que abre para a gente focar em coisas além do resultado, né? E aí, na nossa conversa, uma coisa que tu comentou e que eu acho muito incrível, assim, no caso da Magazine Luiza, principalmente por ser uma empresa do varejo, é como é que a gente consegue, né? Eu vou trazer um pouco a ideia lá do equilíbrio, do foco no resultado que eu falei, mas como é que a gente consegue equilibrar, né? O foco no resultado, né? Que no varejo é algo extremamente intenso, extremamente presente, mas como é que, principalmente num momento como esse, né? No momento em que a gente tem que estar normalizando essa mudança e preparando o time para várias coisas que a gente não sabe bem o que vem, como é que a gente mantém um certo foco no resultado, mas equilibrando isso de uma forma que seja mais coerente com o momento? Esse foi o grande desafio, né, Cássio? Assim, porque a gente, como organização, a gente tem até um modelo de gestão que a gente define KPIs, né, que são metas, né, um modelo um pouco diferente da meta tradicional, mas a gente tinha acabado de definir, né? Então, estava todo mundo lá muito alinhado, a gente faz um processo robusto, inclusive,
e que não é top-down, é muito colaborativo, mas a gente tinha setado a empresa para um lado, né? Tinha uma grande contribuição do digital, mas a gente equilibrava um pouco essa expectativa. Então, o físico ele ia trazer muito do resultado também para a gente. Quando isso aconteceu, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para esse modelo e falar, gente, isso aqui parte não vai funcionar mais, não faz mais sentido. Então, vamos entender que precisamos desconstruir um pouco o direcionamento que existia. E aí a gente começou a sentar em comitês, então também desconstruímos a estrutura tradicional. Então não existia mais RH, não existia mais marketing, não existia mais finanças, existiam uns comitês de crise, né? A gente não chamava de crise, mas eram comitês de crise. Dentro desses comitês, eu tinha um comitê de despesa de pessoas, eu tinha um comitê do comércio eletrônico, de loja física, enfim. E aí o que a gente fez foi times multifuncionais para tentar entender, bom, como é que eu hoje mantenho o resultado do dia a dia? Eu preciso realmente reforçar o comércio eletrônico. Então, tudo que era, por exemplo, parte comercial de compra para a loja, vem para o digital, vem para o online. E aí é que eu te falei um pouco da colaboração. Não adianta mais, não tinha mais silo, né? Não, mas eu era um comercial do físico. Eu era um vendedor de loja. O vendedor de loja, por o nosso sistema a gente já está no Omnichannel há muito tempo, quer dizer, tudo integrado, ele passou com um PDV eletrônico a vender os produtos que estavam no site. Então a migração ela não foi tão difícil porque a gente já tinha essa cabeça do colaborativo. Então a gente migrou e fez tudo acontecer através do digital. Então e aí surgiram muitas ideias pro dia a dia. Por exemplo, a área de mercado a gente não tinha no aplicativo, era um projeto, quer dizer, os produtos, né, assim, bebidas, comidas, enfim, produtos de limpeza, era algo que a gente vinha planejando, mas era para 6 meses. Então o que a gente fez, vamos pegar esse projeto e vamos acelerar. Vamos lançar em 2 semanas. Aí até saiu uma reportagem na época que a gente fez. Na verdade, o que a gente planejou em 3 meses, a gente fez em 3 semanas. Porque a gente repriorizou, adiantou o que precisava ser adiantado e criou esses grupos multifuncionais. E, na verdade, eu era RH, apoiava a tecnologia, apoiava o comércio eletrônico, enfim, não tinha mais essa questão de eu cuido desse pedacinho aqui e o resto é dos outros. Assim. Então, e aí a gente começou a conseguir no dia a dia levantar e falar, poxa, acho que o comércio eletrônico realmente pode virar, tá fazendo sentido. Mas ao mesmo tempo a gente não deixou de lado o planejamento a médio e longo prazo. Então hoje a gente acabou agora anunciando algumas aquisições de empresas porque elas fazem parte da estratégia da empresa, né? Então a gente está trazendo com empresas de tecnologia, trouxe empresa de canal digital, que é Canal Tech, a Hub Sales, que faz gestão de sellers. Então, isso a gente não perdeu de vista. Então, é meio olho no peixe, olho no gato, né? A gente precisa começar já a olhar o que vai ser o Magazine 2021, mas, ao mesmo tempo, fazer isso acontecer. E isso na verdade, precisa muito bem entender qual é a priorização, né? E como é que eu vou entregar realmente o dia a dia, mas inovando e pensando em janeiro ou fevereiro do ano que vem, né? A gente costuma ter uma liquidação fantástica em janeiro. O que vai ser dessa liquidação? Porque ela é mais voltada para a loja física. E a gente já vai pensando em como adaptar, né? Porque é o que você falou lá no início, é um grande momento de adaptação, né? Não dá para a gente entender que a fórmula que eu fazia lá atrás vai funcionar. Então a gente acabou se ajustando rápido por isso. Era um modelo o Magazine ele tem na cultura dele essa questão colaborativa, né? Se você não preza por isso, o Magazine provavelmente não vai ser um lugar para você. Se você quiser ganhar o jogo sozinho. Então, eu acho que foi um pouco nessa linha. Legal. Eu acho fantástico o relato, Massad, porque ele evidencia alguns dos pontos. Eu vou tentando fazer esses links para ajudar a galera, né, linkar o conceitual com um pouco da realidade, mas não existe maneira de se fazer numa organização tão complexa, 40 mil colaboradores, não existe maneira de se criar comitês e atingir resultados previstos para 3 meses em 3 semanas, se não existe essa ideia dessa normalização da mudança, né? Porque se as pessoas começam a criar resistências, a ficar frustradas, desmotivadas, se perdem esse norte, isso demora muito mais tempo, essa mobilização ela demora muito mais, né? Claro que isso também tem um efeito muito forte do próprio senso coletivo que tu comentou, mas acho incrível ver quanto as pessoas, né, e de novo, partindo já do CEO no início da pandemia, tendo uma fala dessas, né, de falar de erro, de falar de vulnerabilidade, o quanto isso reverbera para a organização como um mindset de que, cara, eu não tenho que me apegar na caixinha que eu tinha, né? Se eu era o comercial do físico, se eu era o RH de determinada área, cara, eu sou do time, eu tô nesse barco e a gente precisa ajustar com o que vem, né?
Então, esse mindset, acho que ele é um enorme de um ganho, principalmente na questão de agilidade, de intenção, né? Existe uma intenção, uma proatividade das pessoas em encontrar novas respostas, né? Então, acho que tem um nível de resistir, tem um nível de aceitar e tem um nível de buscar, né, a mudança, né? Então, essa intenção, essa deliberativamente, né, a pessoa ter essa busca, acho que é algo muito, muito legal. E tu falou também muito sobre os equilíbrios, né? Então, tipo, e esses equilíbrios eu acho muito legal de ouvir na tua fala, o quanto a gente tem que equilibrar coisas, mas em determinado momento a gente tem que escolher qual é mais importante, né? A gente tem que priorizar. Então, pô, eu tenho um planejamento de longo prazo, eu tenho um planejamento de hoje, né? Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma execução. Cara, tem que sempre equilibrar, ok, né? Tem que as duas coisas andarem juntas. Pô, mas chega um momento que, cara, eu preciso entender o que é mais importante. Hoje, né? Eu preciso estar pensando na aquisição das empresas, que vão gerar o resultado daqui a 6 meses, 12, 18, ou hoje eu tenho que, cara, mudar a forma de vender e mudar a lógica de metas que eu tinha acabado de alinhar. Hoje o mais importante é isso, né? Então essa priorização também ajuda em 3 semanas se conseguir fazer um resultado tão incrível. Então, eu acho que são ganchos legais que tu deixou. E eu queria aproveitar um pouco do que a galera tá falando. Assim, tem muita gente comentando. Ontem a PUC teve um curso com a Luísa Helena, né? A galera tá toda falando aqui que ficou emocionada com a Luísa. Eu já tive também a Luísa num grupo nosso de empreendedores. Ela falou com a gente num evento em São Paulo uma vez. É uma pessoa inexplicável, né? É incrível a energia que ela tem. Mas eu achei legal os comentários das pessoas aqui, porque eu queria puxar um outro ponto que a gente chegou a conversar e que eu também trouxe agora, que é a ideia do protagonismo, né? Tu comentou muito do protagonismo do Fred em assumir, né, na sua trajetória, mas eu queria saber um pouco mais, assim, quanto esse valor e como que essa ideia do protagonismo ela é difundida nos gestores, né? E são milhares de gestores que estão conduzindo diferentes frentes e times da Magazine Luiza. Mas como é que essa ideia de protagonismo ela está presente na cultura de liderança da Magazine Luiza hoje? Cássio, a gente fala muito, né? Tem um dos valores que é o senso de dono, né? Que a gente bate muito nessa tecla. Então, todos os colaboradores hoje eles têm. A gente fala da autonomia com responsabilidade, né? Que é também um pouco do que você estava falando, né? Eu não preciso também dar uma autonomia que o time não vai conseguir saber fazer gestão, mas ao mesmo tempo eu não devo voltar lá para a era industrial, que você falou bem, do comando e controle. Então a gente estimula muito essa cabeça de dono, né? Nós somos todos os donos do Magazine. É, Ao mesmo tempo, isso vem com essa abertura para que se tem da inovação. Eu tenho um ambiente hoje de muito pouca hierarquia, pouca questão de crachá, de status. Então, e isso começa dessa cultura, inclusive, da própria Luísa. A Luísa, ela é exatamente isso que vocês veem nas lives, assim. Não tem nada de diferente, assim. Tanto Fred quanto Luísa, eles são muito originais, são muito coerentes. Eu mesmo fui, na minha entrada, eu passei por uma entrevista com a Luísa e foi um papo surreal, assim, porque ela é completamente fora da caixa, né? Então, e aí a Luísa, por exemplo, todos os colaboradores têm o WhatsApp da Luísa. Tem um canal direto com ela e aí eu lembro bem que assim na minha entrevista ela me contou, eu acho que talvez eu devo ter feito uma cara de não acredito, porque pô, são 40 mil. Aí ela pegou e falou assim, não, eu vou imprimir para vocês para você o que eu recebi ontem. E aí o que acontece depois eu fui entender um pouco melhor, isso faz parte de uma cultura que coloca todo colaborador como protagonista no sentido de defensor da nossa cultura. Então, todo mundo é incentivado de loja, de escritório, enfim, se você acha que tem algo errado que a gente possa melhorar, aí em termos de comportamento, em termos de produto, em termos de processo de venda, fala, né? Ou manda WhatsApp, ou fala para o Fred, ou fala para o seu gestor. Não tem a questão da punição por você ter falado alguma besteira, alguma bobagem, enfim. Essa segurança psicológica, que eu acho que você até vai abordar na outra aula, Vitor, aqui os temas, a gente tem isso muito fácil, né? Claro que você vai ter que defender muito bem a tua ideia, mas a gente estimula isso no dia a dia. Então, as ideias que surgiram hoje para a gente sair da crise, elas não necessariamente vieram da alta liderança, né? Muitas ideias que a gente teve de mudança, por exemplo, de processo de venda para a loja que estava fechada, que foi para o online, o Parceiro Magalu, que é um grande projeto nosso, né? De trazer vendedores externos, né, que para vender na plataforma também muito do projeto veio de pessoas que não são liderança sênior nesse momento.
Então a gente empurra muito isso, né? Assim, seja realmente protagonista do que você quer ver dentro do Magazine, né? Então, mas eu gosto muito da tua fala que assim, às vezes a gente também esconde atrás do protagonismo, como quando a gente fala disso como uma solução mágica, né? O protagonismo ele precisa ser explicado de alguma maneira e incentivado. Não adianta eu falar, Cássio, aqui é protagonismo, você fala o que você achar, tal, mas eu não te dou os fóruns. Ou quando você fala, eu tenho uma atitude que claramente eu sou contra, né? Ou fala, mas quem que é o Cássio? Acabou de chegar, né? Faz sentido nenhum. Então, tem linguagem até corporal que a gente fala para os líderes que você mata qualquer tipo de protagonismo nesse sentido. E a gente fala muito de o profissional dentro do Magazine, ele tem que ter uma capacidade de execução muito forte, né? Que eu gosto muito do que você fala do equilíbrio, né, Cássio? Mas eu for ser executor ou estratégico, você vai ser os dois. Você precisa executar o dia a dia, mas ao mesmo tempo você precisa pensar na estratégia do que você quer ver. E aí vai depender do teu olhar para a tua carreira. Se você ficar parado na execução, provavelmente você vai ficar lá fazendo e não tem nada de errado nisso, mas para uma evolução de carreira você vai ter que ser protagonista. Então eu acho que vem com muito isso, assim, ônus e bônus, né, do protagonismo. Então, ao mesmo tempo, eu te dou mais autonomia, com responsabilidade, e te incentivo e também espero que você me traga novas ideias. Eu espero que você critique. E eu acho que o Magazine, o mais legal que eu vejo, cara, assim, é uma empresa de 63 anos. Começou lá com a tia da Luísa Helena, né? Que é a tia Luísa, chama Luísa também. Mas é uma cultura de 63 anos, mas que está em evolução. A gente recentemente comprou a Netshoes, tem um ano, e a gente absorveu muito dessa cultura da Netshoes, que era uma empresa mais nova, ainda mais disruptiva, porque tinha um público mais jovem, mais até parecido com o Labs, né, que é a nossa área de tecnologia. Então a gente olhou lá os valores, os comportamentos e falou, bom, o que a gente pode absorver aqui e aprender com eles? E aí isso incentiva muito esse protagonismo, porque as pessoas olham e vê, pô, não é uma cultura fechada, não é uma cultura aqui solidificada que não vai ter alteração, porque se eu também vejo isso, eu não quero mais falar, né? Que protagonismo é esse? Então, eu acho que todos esses elementos eles precisam estar muito bem alinhados para você ter essa cultura de protagonismo, né? Legal, eu acho muito bacana porque eu falei de atitude ser uma questão de escolha, né, Massad? E o que tu está trazendo é muito o quanto os líderes eles podem e devem influenciar ou facilitar as escolhas que as pessoas fazem, né? Então a gente quer que os colaboradores tenham uma atitude de dar uma ideia, o quanto a gente está facilitando que eles tomem essa escolha ou não, né? Então o papel do líder também como um facilitador ou influenciador de certas decisões, escolhas, atitudes, naturalmente, que os colaboradores vão ter, né? Muito legal. Tem umas perguntas que vieram da galera já nos formulários que a gente enviou antes, né? Muita gente já mandou perguntas Legal. antecipadas e tem algumas delas que acho que encaixam perfeitamente no que a gente está falando. Eu já queria usar algumas delas. A primeira delas a gente está falando um pouco de protagonismo. Eu acabei de falar, né, dos líderes influenciarem as atitudes das pessoas e tem uma pergunta que veio que é como fazer com que os líderes assumam a gestão de pessoas ao invés de dependerem, entre aspas, do RH. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que por muito tempo o RH, na verdade, serviu um pouco de muleta, né? Então, eu já tenho aí alguma vivência em RH e eu via muito isso, assim, o gestor, ele era gestor quando ele gostava da ação que ele ia fazer. Então, se ele fosse fazer algum tipo de reconhecimento, tava lá o gestor. Mas quando ele ia desligar, entrava o RH. Uhum. Notícia ruim, quem dava era o RH, né? E aí eles ficaram muito tempo escondidos atrás, eu não sei fazer, e se eu falar alguma coisa errada. E aí acho que a gente foi ocupando espaço, né? Que acabou, eu acho que não levando a uma educação, né? Para mim, quando eu levo para a educação, eu não tenho problema, eu vou lá e ensino 500 vezes. Eu acho que o nosso papel tem uma grande parte é educar a organização, né? É educar o gestor. Mas a partir do momento que eles começam a usar isso, eu acho que a gente não consegue mais sair do papel. Hoje, dentro do Magazine, a gente fala muito que o gestor ele precisa realmente ocupar esse papel dele perante a equipe, porque ele só será empoderado e, na verdade, validado pela equipe como um todo se ele assumir todas as frentes como gestor, né? Se ao apertar o sapato ele chama o RH, na verdade, a equipe vai olhar para ele de uma forma diferente. Então,
o que ajuda a gente nesse momento, Cássio, é um pouco do que eu estava falando no início, que o Fred fez muito bem, que eu também sentia que o gestor, ele ficava com muito medo, né? A gente também vem uma evolução de conceito de liderança. Então, eu lembro quando eu comecei a estudar, era o líder assim, né, fica distante da tua equipe, não mostra nenhum tipo de sentimento, porque se você mostrar é fraqueza. O líder tem que dar todas as respostas, ele Líder tem que herói, né? direcionar. Pô, é o líder herói. Então, eu acho que também era difícil você vestir, né? Isso é bem impossível você vestir isso. E aí o líder ele começou também a se sentir muito enfraquecido, né? Nesse sentido, porque ele não ocupava, né? Não dava para ocupar. E eu acho que agora a gente começa a falar muito de vulnerabilidade, né? Que a Brené Brown veio e explodiu o conceito aí, eu acho que fez muito bem. Eu acho que a gente fala muito dessa questão colaborativa, muito da questão do gestor poder chegar e falar, eu não tenho todas as respostas, eu tenho coisas que eu não sei, vamos fazer junto, vamos aprender junto. Então, que esse, na verdade, é a força do gestor, né? A força do gestor não é falar eu sei tudo, é eu me abrir e falar, pô, tô aprendendo junto com vocês aqui, né? Descer do pedestal. Então, a partir do momento que a gente começa a falar isso para o gestor, ele se sente um pouco mais à vontade, menos inseguro para fazer as coisas, porque ele vai errar também como gestor, né? Mas é importante que ele entenda que esse papel não é realmente do super-herói, né? Muito pelo contrário, assim, a gente trouxe um cara fenomenal para falar agora na nossa reunião de resultados, chama Fred Kaufman. Uhum. E ele é um consultor argentino, né? Mas trabalhou lá com LinkedIn, Facebook. E ele falou um negócio, ele tem um livro bacana que chama Propósito e Liderança. E ele falou, o objetivo do líder a equipe não tem que seguir o líder, a equipe tem que seguir a missão. Se a equipe está seguindo só o líder, está errado. Quer dizer, o líder não é essa pessoa que tem que estar no pedestal e todo mundo olhando lá e seguindo e adorando, né? Venerando. Na verdade, o líder tem que falar, essa nossa missão é aqui, ó. E aí a gente tem que olhar todo mundo para lá. Não é ficar me olhando, né? Para olhar para lá. E aí, isso para a gente fez muito sentido como liderança, né? Tirar um pouco do ego, porque faz mal, né? Na verdade, acho que a gente não fez bem para a liderança durante muito tempo, batendo nessa tecla de, putz, você tem que ser tudo isso. Eu lembro que eu participava de programa de liderança, Cássio, você deve saber disso. Aí eu começava lá, competências essenciais para o líder. Putz, eu olhava lá, tinha uma lista de 30 competências, e falava, mas quem consegue ser aquilo, né? Impossível, você vai olhar e falar, não quero ser mais líder. Uhum. E aí eu acho que a gente começou a entender que, pô, o líder não tem que ter tanto conhecimento técnico, né? Porque é mais habilidade, talvez, da inteligência emocional. Aí começou a vir com o Goleman, que trouxe conceitos interessantes. Eu preciso ser mais um facilitador dentro do grupo, um formador de time. Isso é muito mais importante do que, por exemplo, hoje eu falo para o meu time, quando eu falo de expectativa de carreira, que eu acho que é uma função que eu tenho que fazer, e eles me perguntam o que eu faço para chegar num nível de diretor de RH. Não é mais saber RH, pô, saber RH, né, a parte técnica de RH, eu acho que é importante durante um período da tua carreira. Depois, suas habilidades de conexão, sua habilidade de fazer aqueles projetos acontecerem, entender quais são os caminhos, entender como é que eu me coloco hoje na cadeira do Fred para entender quais são as dores, essa empatia para entender qual é a melhor estratégia. Então, perde-se um pouco o técnico e você começa a ter essas habilidades mais de soft skills. Então, eu acho que a partir desse ponto, o RH sai como uma muleta, porque o próprio gestor pode ocupar essa posição que é de maior vulnerabilidade, de maior incerteza, enfim. Mas eu acho que a gente precisa realmente se posicionar como agora é contigo, porque é o teu papel. Sim, parte muito do próprio RH, da maneira como vai acatar ou não, né, os próprios pedidos e Uhum. demandas que vêm do líder, né? E claro, acho que essa pergunta ela pode ter milhões de respostas variáveis, né? Mas acho que um insight muito legal que tu trouxe é também te buscar entender por que essa pessoa não assume, né? Quais são os eventuais motivadores? É porque ela se sente insegura, porque ela não se sente preparada, porque ela não vê a importância daquilo, né? Então, provavelmente tem, né, de novo, maneiras de a gente influenciar ou ajudar essa pessoa a ir aos poucos assumindo esse caminho, né? Legal. Massad, tem mais algumas perguntas aqui, vou selecionar entre elas. Uma que eu acho que é muito legal, assim, principalmente pelo fato, né, dos valores da Magalu, de olho no olho, de gostar de gente, né? E isso, no momento, está super desafiador de se manter presente, né? Então, uma pergunta que veio de um gestor aqui é essa gestão próxima ao colaborador
em termos de home office, né? Olho no olho, sem perder o pertencimento. Como fazer, né? Como evitar que se perca esse pertencimento e manter essa conexão com o time? Essa é uma boa pergunta. A gente se atentou muito a isso lá no início, porque a gente sabia que era um risco muito claro, muito grande que a gente ia passar, né? A ida para o mundo digital full, né? Quer dizer, forçado até, ela levava a esse possível distanciamento que a gente teria entre liderança e liderado, né? E a gente começou a fazer um trabalho, inclusive, é, a gente criou um programa interno que chama Jornada do Líder Digital. E aí, logo no início, eu mesmo falava com os gestores, e eu falava muito de 3 pilares: autoconhecimento, inteligência emocional e habilidades de gestão à distância. E a gente começou a bater na tecla com todos os líderes passavam. Era um webinar muito mais prático, né, flexível, tinha uns conteúdos que eles consumiam. Mas o que a gente falava para eles? A pergunta inicial do gestor não poderia ser como é que eu vou atingir o meu resultado, que era o que a gente passava lá atrás. Pô, loja fechada, modelo de processo, né? Quer dizer, modelo nosso de estratégia diferenciado, porque não é mais o físico, pode ser o digital. Como é que eu atinjo as metas? E aí a gente falava para eles, essa não é a pergunta, né? A pergunta é como é que eu mantenho o meu time engajado, porque o time que está hoje paralisado e vivendo uma série de sentimentos muito difíceis, né, que a gente passou lá no início, então ansiedade, medo, angústia, vou perder meu emprego. A gente aderiu logo na segunda semana ao Não Demita, né, como organização, até para poder acolher esse colaborador e falar calma, tá tudo certo, a gente, né, vai ficar de pé. Mas a gente falava muito pro gestor, se você vai fazer um call one-on-one, qualquer tipo de interação com o teu time, não adianta você falar, olá, bom dia, e aí como é que estão as entregas, como é que estão os projetos, como é que estão as metas. Essa pessoa está em casa forçada, sem um ambiente correto, ideal, quer dizer, a maioria não tinha um home office montado, está com medo, está com filho sem escola, está sem estrutura nenhuma. Então, se você não acolher e criar um vínculo com essa pessoa, minimamente perguntando como é que você está, como é que estão as coisas, como é que está a tua família, e isso leva 5, 10 minutos, né? A gente falou para eles, a gente não está falando para vocês ficarem 1h30 todos os dias, né? Fazendo sessões lá de terapia. O que a gente está falando é pergunta, criar vínculo, porque a partir dessa criação de vínculo, as pessoas elas vão sair daquela paralisia inicial que existia, né? Eu preciso engajar e motivar, principalmente nesse momento. E aí eles começaram a fazer esse movimento, né? De entender como é que estavam as relações. A gente faz pesquisa de pulso constante, com os 40 mil, e é engraçado porque na pandemia o engajamento foi subindo. A gente começou com uma nota de 85, depois foi para 86 e agora a gente está com 87 de NPS de pulso. E isso foi muito nessa questão do líder entender que ele precisava fazer um acolhimento. Entender exatamente como é que estava cada pessoa, como é que estavam os familiares. E é engraçado porque a gente começou até a criar mais vínculo agora no digital do que a gente criava no físico, por a gente ter batido muito nessa tecla, né? E eles viram, mesmo o gestor que é mais pragmático, mais voltado para número, ele via que ao fazer essa criação de vínculo, ao ter essa conversa, eu ia produzir muito mais, porque eu me sentiria acolhido, eu me sentiria engajado e falar, porra, eu estou numa empresa que o meu gestor pergunta para mim como é que eu tô nesse momento, como é que estão as coisas, né? A gente também deu muita liberdade para o gestor, olha, equilibra um pouco folga, entenda se aquela pessoa, porque a gente sabe que a gente teve pessoas que passaram por crises, né? De depressão, de angústia muito forte naquele começo. Então a gente falava para os líderes, identifiquem esses sintomas e equilibrem uma folga, diminuam um pouco o volume de trabalho, porque só assim vai ser sustentável, né? Então, fez muito sentido para o próprio gestor. E aí a gente fez, claro, algumas práticas que são costumes, né? A gente começou a fazer happy hour. A gente agora há pouco mesmo estava com o time de gestão de pessoas do Magazine, tem 250 pessoas. A gente estava fazendo uma aula de culinária. Com uma das pessoas do nosso time fez lá um carbonara e a gente estava conectado aqui fazendo. Tudo não sai perfeito, né? A gente vai rindo, vai tentando fazer. Mas são esses movimentos. A gente tem um momento pipoca, que a gente se conecta para comer pipoca e falar de outras coisas além do trabalho. Tem um momento café.
A gente, por exemplo, também fez um hard stop do meio-dia às 2, porque eu comecei a escutar do colaborador que tinha muita gente não sabia cozinhar. Eu nunca cozinhei, eu comia no trabalho, assim, e agora você me dá uma hora eu não consigo comer. Então, para a pessoa poder sentar, comer, ver os filhos, enfim, ter um pouco da separação. E aí isso foi aumentando a produtividade, porque como a gente tem os KRs, né, é fácil de você ver o que eu estou entregando, o que eu não estou entregando. E aí o gestor começou a perceber, poxa, realmente esse movimento deu tirar alguns minutos para acolher, para criar o vínculo, para entender como é que está, ajuda muito. E eu acho que outra questão, por que a gente trabalhou muito o autoconhecimento? Porque eu falo muito pro gestor que não adianta você colocar máscara no outro, né? Pegando lá a analogia do avião. Eu preciso entender como eu tô nesse momento. Porque tem dia que eu não tô bem. E tudo bem, tá tudo certo. Mas eu preciso que eu fazer essa autorreflexão para poder ajudar meu time. Porque senão eu vou projetar neles o que eu tô sentindo, enfim. Então é um papo meio de psicólogo, Cássio, mas para o gestor ele fez muito sentido, assim, né? De entender como o engajamento, a felicidade desse colaborador nesse momento ia fazer a diferença. E a gente sentiu um engajamento tremendo, assim, o resultado do Magazine, hoje, ele não vem por negócio só. A gente tinha tudo para não ter esse resultado. Com loja física fechada, a gente não era o líder digital do comércio eletrônico. Pela primeira vez agora a gente está liderando, né? Saíram os resultados agora, a gente é líder do mercado. A gente nunca imaginou líder do mercado pela primeira vez em 63 anos. E não foi assim uma grande jogada de negócio que a gente fez. Foi pegar os 40 mil e falar, gente, estamos junto aqui, eu vou cuidar de vocês. E aí o pessoal começou a dar o extra mile, né? Assim, o pessoal mas Pessoal, acho que deu uma travada no Massad. Não sei se a conexão dele deu uma falhada. Para mim parece que deu uma desconectada. Acho que daqui a pouco ele volta aí. Mas pegando alguns ganchos das coisas que ele falou, né? O primeiro ponto, assim, ele citou algumas vezes, né? Pô, eu escutei do meu colaborador que ele estava, né, com dificuldade na hora do almoço, a gente resolveu fazer um horário estendido, né, o quanto escutar o colaborador está presente, né, o quanto essa liderança humanizada realmente acontece na prática, né, ela tem práticas de escutar, de receber esses insumos, de perguntar, né, de fazer essa pergunta, então uma intenção do próprio gestor de ir atrás dessas informações, entender o que as pessoas estão vivendo e só assim se consegue fazer essas melhores práticas, né, é muito mais difícil o gestor ficar inventando o que será que o meu colaborador quer, né? Então, muito legal o quanto essa cultura deles é realmente muito forte nesse aspecto, né? E o quanto isso vem lá desde cima, né? Então, acho incrível o case da Magazine Luiza e de novo, né, uma empresa que passando por uma crise que tinha tudo para desmontar o negócio, né, sendo uma empresa de varejo com tanta participação de loja física e justamente no momento de maior dificuldade, né, o quanto tendo aquelas ideias todas que a gente trouxe no início da aula, o quanto no caso da Magazine Luiza aquela ideia de que marcar uma não forma bom marinheiro realmente se torna verdade, né? O quanto a empresa tendo essa lógica, né, de normalizar a mudança, de ser ágil em se adaptar, de ter as pessoas deliberadamente buscando se adaptar, de ter os gestores atuando de uma forma próxima, assumindo esse protagonismo perante o time, né, encontrando esses equilíbrios, né, que a gente falou ali também, o quanto tendo essas ideias todas presentes é possível numa tempestade o barco chegar mais longe, né? Fazer resultados que nunca tinham acontecido, como ele contou, né? A empresa se tornando líder de mercado pela primeira vez na sua história. Então, acho que o case da Magalu é algo realmente incrível e se o Massad não conseguir voltar aí, já deixo de novo, né, para todos vocês o agradecimento a ele, a colaboração incrível que ele trouxe para a gente. Pessoal, se ele voltar, eu passo a palavra de novo, tá? Mas eu vou seguir então para o nosso encerramento da aula. A gente tem mais uns 15 minutos finais. Voltou? Boa. Deixa eu ver aqui. Ó, viu a importância da galera interagindo aí? Para mim ele não aparece aqui, na verdade, a Luíse. A Luíse comentou que o Massad voltou aqui, mas para mim ele não está conectado aqui ainda. Assim que ele aparecer aqui, eu... Ué. Tá como Luiz Felipe. Boa. Vamos ver. Opa, voltei aqui, Cássio, desculpa, problemas de internet.
Voltei no celular. Tá, Voltei. não, pô, eu tava procurando, tem quase 200 pessoas ali, eu fui procurar massagem, não aparecia ninguém, deu a dica aqui que voltou como Luiz Felipe, mas tudo certo, então. Legal, desculpa aí, problemas aqui na internet. Não, fiz só alguns ganchos, massagens do que você estava comentando, né, de como tendo essas ideias, né, que a gente estava conectando ali nas suas falas anteriores, né, do normalizar a mudança, de ter esses equilíbrios, né, entre o curto e médio, o curto e longo prazo, entre execução e estratégia, né, as pessoas mais abertas e dispostas, né, para intencionalmente se adaptar, esse senso colaborativo, quando todas essas ideias acabam construindo coisas que pareciam impensáveis, né, como por exemplo o que tu acabou de citar, que é numa crise que tinha tudo para minar o negócio, né, que depende tanto do resultado físico, de loja física, conseguir pela primeira vez em 63 anos assumir a liderança de mercado, né? Ou seja, o quanto tendo essas ideias, né, daí voltando na lógica da trilha lá que eu mostrei para o pessoal, o quanto tendo essas ideias bem assentadas, bem estruturadas, bem desenvolvidas, aquela ideia de que mar calmo na forma bom marinheiro, ela realmente se torna uma verdade, né? Isso aqui é uma frase que o Fred gosta muito, mas o quanto ela realmente consegue virar uma verdade, né? O quanto numa tempestade o barco de vocês consegue estar chegando ainda mais longe, justamente por ter essas lentes, né? Por ter esses chips tão adequados para o momento e que estão difundidos pela organização, né? Então estava só comentando o quanto foi muito legal te escutar, mas se tu está de volta, eu vou deixar uma última pergunta para a gente encerrar, pode ser? Legal, vamos nessa. Show. Então, de novo, vou puxar das perguntas do pessoal aqui, né, que foram largando para a gente. E uma que eu acho que, de certa forma, a gente passou, assim, mas acho que talvez exatamente no ponto da pergunta não, e seria legal de a gente fechar com ela, é justamente assim, né, veio duas perguntas muito próximas, mas que é, diante dessas mudanças, como é que a gente consegue lidar com pessoas que têm um nível de inteligência emocional tão diferente, né? De novo, a Magalu tem 40 mil pessoas, é óbvio que existem pessoas extremamente diferentes, não é um grupo nada homogêneo, é impossível ter uma homogeneidade de volume tão grande. Então, como gerenciar pessoas que têm níveis de inteligência emocional, têm realidades tão diferentes nesse momento para que elas mantenham esses equilíbrios que a gente está falando? Legal, a gente, obviamente, realmente não temos, né, nenhuma intenção, inclusive, de ter grupos homogêneos, né? Inclusive, acho que a gente ganha muito em termos de diversidade, né? Diversidade quando a gente fala, inclusive, de pensamento, de maneira que você enxerga os desafios. É, a gente tem falado muito que o ponto principal é o quanto que eu conheço realmente a minha equipe, né? Quanto que eu conheço cada uma das pessoas hoje que trabalham comigo. E o quanto que realmente eu crio um ambiente de uma segurança psicológica para que as pessoas que trabalhem comigo hoje falem para mim o que hoje pega mais para elas, o que frustra, o que faz com que elas vibrem, o que brilha os olhos, o que não. Enfim, o Magazine, como todas as outras empresas, né, Cássio, ela também tem suas dificuldades, né? A gente também enfrenta desafios internos, né? Então, não dá para a gente olhar para qualquer empresa e falar, não, é só um mar de rosas. A gente tem sempre os desafios. E aí eu falo muito com o meu time que a gente precisa realmente entender, e dentro dessas ações que a gente fez com a liderança de inteligência emocional, de autoconhecimento, a gente falou muito de MBTI, de assessment, mas a gente falou muito para esse olhar interno, para que eu possa aprender exatamente dentro dessas situações que a gente tem vivido, de muita limitação, né, e de muita frustração. Se você pegar lá o início de cenário, exatamente como eu consegui reagir, o que me faz hoje sair de um momento ou de um sentimento negativo em relação ao futuro. Principalmente, eu acho que esse é o aspecto da inteligência emocional hoje que a gente precisa trabalhar, quer dizer, qual é a minha capacidade de sair de uma frustração, qual é a minha capacidade de olhar uma mudança vindo e olhar os aspectos positivos daquela mudança. A gente sempre fala, eu falo muito para os líderes aqui, ou eu tenho duas maneiras de olhar o que está acontecendo, né, desde o início. Ou eu enxergo todas as limitações que a gente está vivendo. Então, eu tenho uma limitação física, eu tenho uma limitação de local de trabalho, eu tenho uma limitação de vínculo pessoal com as pessoas, físico, ou eu posso enxergar infinitas possibilidades. O momento ele me trouxe muita coisa que eu não poderia ter feito se a gente tivesse numa situação normal, né? A habilidade hoje do profissional que se destaca é exatamente olhar isso e falar, putz, aonde que tem uma saída aqui que primeiro vai me levar a aprender algo novo,
e que vai trazer uma inovação ou vai me desenvolver, enfim. Porque a frustração, ela pode, de novo, como eu falei lá para vocês, paralisar, né? Então, a gente trabalha muito essa questão da inteligência emocional, de sair da frustração, vivenciar, sim, a frustração. A gente trouxe até uma psicóloga para falar do luto para os colaboradores, porque a fase que a gente passou da pandemia, ela se parecia com a curva que a gente tem, né, do luto. Então, eu nego, aí depois eu me sinto assustado, aí eu vou para a depressão, aí eu começo a sair. Muita gente estava passando por esse ciclo, né? E aí a gente fala hoje muito assim, o quão rápido eu posso sentir o golpe e voltar da frustração como ideia nova ou como uma possibilidade que eu não via antes, é essa capacidade que hoje traz mais equilíbrio. E, de novo, o que eu estava falando lá atrás para vocês, as pessoas precisam entender que é normal eu sentir tudo que eu estou sentindo, né? Eu não vou ter dias só de flores, assim, é uma situação muito difícil para os números que a gente tem visto, né? Dos mortos, dos contaminados, assim, não dá para a gente estar hoje num momento super feliz, assim. Mas de novo, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer de melhor nesse momento? Com o que é me dado, né? Que é saúde, hoje eu tenho, a gente pode estar aqui colaborando com outras pessoas. Então, eu acho que o aspecto maior dessa inteligência, e eu até voltei a ler o Goleman depois de muitos anos, e a primeira coisa que ele fala é o autoconhecimento, né? E a autogestão, são os dois primeiros pilares que ele fala. E essa autogestão da inteligência emocional é muito importante, porque eu vou acordar em dias que são ruins. Tem dias que eu não vou ter energia, porque eu falo para os líderes, eu parei de ver jornal, porque eu via lá o Jornal Nacional, e por muito tempo o Jornal Nacional ele trazia lá só os números, né? Putz, aquilo me afetava tanto, assim, que não me fazia bem. Eu me tirava energia, assim. Eu falei, eu não vou ver mais. Eu vou me informar por outro canal. Então eu comecei a perceber o que me dava mais energia nesse momento, o que me tirava, o que me frustrava, o que me deixava bravo, o que me fazia perder um pouco do foco. E eu comecei a tentar policiar isso, né? Então essa autogestão, esse olhar para dentro, às vezes a gente não faz porque a gente está no automático, né? Aí você fala, puta, aquele dia eu fiquei chateado, fiquei nervoso com a minha equipe, mas por que você ficou chateado e nervoso? O que aconteceu? Porque se você não identificar quais são os gatilhos, aquilo vai continuar acontecendo para sempre, né? Então, a gente tem trabalhado exatamente isso com os líderes. Para minha surpresa, Cássio, a gente fez assim autoinscrição, programa. O Magazine não tinha programas de liderança antes, até por acreditar nesse extremo do protagonismo que eu falei, a gente levava até para outro extremo, assim. Então, se você quer se desenvolver mais tradicionalmente como gestor, você vai buscar fora. E eu comecei a criar agora, né? E a gente abriu para 20 pessoas, a gente falou, vamos abrir para 20 pessoas, vamos falar de autoconhecimento. A gente teve 400. Cara, eu estou trazendo, assim, de verdade, para mim tem sido um fantástico. Eu trouxe a Monja Cohen, para falar com os gestores. Eu trouxe o Clóvis de Barros. Eu vou trazer provavelmente o Karnal para falar com esses gestores, para falar disso, para falar de equilíbrio emocional, para falar de felicidade, para falar de propósito, para falar de missão. Para a gente, para mim, o que eu acredito é que isso tem feito a diferença hoje no Magazine, sabe? Muito menos técnica de gestão e muito mais esse olhar para dentro e olhar o que eu tenho de bom hoje, né? O que eu tenho de fortaleza para que eu passe para minha equipe, para que eu dê esse suporte, esse acolhimento. Genial. Então, acho que é fundamental. Genial, acho que terminamos por cima com essa resposta, Massad, porque realmente, né, quando a gente fala de normalizar a mudança, tem muito a ver com isso, né? É entender que tudo isso que a gente está vivendo é normal, né? Não é se assustar com isso no sentido de que parece que está errado eu me sentir assim, é porque só aumenta o sentimento, né? Eu me senti inseguro enquanto líder, eu não sabia da resposta para o meu time, isso começa a criar em mim, né, um sentimento que vai dominando a maneira como a gente vai agindo e passar, essa ideia de normalizar a mudança passa muito por isso, né? Para a gente se reconhecer como é que a gente está lidando, como é que a gente está enfrentando, o que está nos guiando, né? O que está nos conduzindo e entender que é normal a gente estar sentindo, né? A gente lidando com mudança, vir todos os sentimentos, vir a dúvida, mas que isso é parte do jogo, não só para a gente, né? Para todo mundo e cada vez mais. E é justamente sabendo lidar com isso que vem o grande segredo, né? Os pontos de virada na nossa forma de influenciar nossos times, né? De ser esse exemplo e de que parâmetro a gente está estabelecendo para eles, né? Então, Exatamente isso. Eu falo muito pro gestor, né, Cássio? Eu escutei muito assim, não, quando a gente voltar ao normal,
Uhum. E até vi que alguém comentou alguma coisa do novo normal aí na tua fala. Não tem volta, né, gente? A primeira coisa que a gente fala, não tem volta. Assim, o mundo ele vai continuar se alterando com muita rapidez, né? Muito mais do que a gente tinha antes. Então, às vezes o gestor ele está com essa crença, né? Esse mindset de não, vai ter a vacina, em outubro eu volto. Não tem escritório físico igual. A gente mesmo está mudando de escritório. Modelos de trabalho, né? Modelos de estrutura física, tudo vai ser alterado. Então se eu não desenvolver essa habilidade de olhar a mudança e falar, putz, que legal, deixa eu ver como uma oportunidade, vai ser muito difícil para o profissional, né? Porque não tem mais o mundo que existia. Então, gosto muito dessa tua fala. Hein? Perfeito, Massad. Para a gente encerrar aí a aula, então, pelo menos encerrar a tua participação, vou te deixar um enorme obrigado de novo. A galera aqui não parou de elogiar a Que participação bom. e elogiando a Magalu como um todo, né? Eu acho que isso não deixa de ser um elogio para ti diretamente, porque são vocês que estão construindo um negócio tão bacana e tão diferenciado assim. Então, fica não só o meu agradecimento, mas o de toda a galera que está interagindo aqui e certamente dos que vão assistir depois a gravação da aula. Muito obrigado e realmente foi muito legal ver de novo, nessa intenção genuína da colaboração, de compartilhar. Acho que é isso que a gente está precisando enquanto sociedade, né, enquanto país, e fiquei muito feliz de que tu recebeu o nosso convite dessa forma e teve essa disponibilidade para estar com a gente hoje. Então, Que legal, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico super à disposição aí que vocês precisarem, se quiserem me acionar também no LinkedIn, estou super à disposição para ajudar. Obrigado aí pelo convite. Legal. Muito obrigado, então, Massad. Pessoal, antes da gente terminar, eu vou passar uma última sequência de lâminas aqui que eu acho extremamente importante para o que a gente está falando. Tá? O primeiro, quero deixar para vocês assim uma mensagem, uma reflexão pelo menos, de que a gente está falando aí do monte de questões de mudanças que a gente quer fazer nas organizações, né? Vocês foram comentando aí vários pontos que vocês concordaram de coisas que a gente precisa melhorar ou que a gente precisa ajustar na forma como a gente está liderando, gerindo pessoas. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês para esse encerramento é justamente essa ideia de que vocês são os protagonistas dessa mudança, né? Vocês são pessoas que estão aqui numa quinta-feira de noite se dedicando, né? Tirando o tempo de vocês, dedicando o tempo de vocês a buscar referências, a buscar conhecimento, a buscar trocas, né? Se capacitar. Então, é muito importante que vocês percebam, né? A gente falou de protagonismo,